Oi, gente, professora Flávia Ferreira, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre mulheres inteligentes. Muitas vezes a gente escuta alguns homens dizer assim, que queriam muito na vida deles mulheres inteligentes. E aí, esse diálogo surgiu de uma conversa entre eu e o meu amigo Alberto. Nós falávamos sobre a essência de mulheres inteligentes. E aí eu encontrei um poema, né? Assim, na verdade não é um poema, um texto, que eu não vou dizer de quem é o autor, vocês vão ter que procurar. E aí, muito bacana falando sobre mulheres inteligentes. E aí a questão é o seguinte: quantos homens você já ouviu dizer que eles querem muito uma mulher inteligente para suas vidas? E aí é a hora de encorajar esses homens e essas mulheres para refletir. Será que eles realmente querem uma mulher inteligente em suas vidas? Por quê, Flávia? Por quê? Primeira coisa, mulheres inteligentes, elas... Primeira coisa que a gente precisa entender, elas tomam suas próprias decisões, certo? Então, elas têm seus próprios desejos e estabelecem seus próprios limites. Isso não é ser uma mulher chata, isso é ser uma mulher inteligente. E será que você está preparado para ela tomar suas próprias decisões e sinalizar os limites? Uma mulher inteligente, você nunca será o centro da vida delas, certo? Por quê? Porque elas giram em torno de si mesmas. Elas têm muitos propósitos de vida, então elas giram em torno de si. Você não será o maior propósito da vida delas. E os homens não gostam disso, a gente sabe. Em sua grande maioria, lógico. Uma mulher inteligente não será manipulada, chateada, ou ela não vai deixar com que essa chateação, né, enrole sua vida. Uma mulher inteligente, ela não se culpa. Ela simplesmente assume a responsabilidade e segue em frente. É isso que uma mulher inteligente ela faz. E aí, quando ela assume essa responsabilidade, mulheres inteligentes, elas questionam, analisam, argumentam, certo? Por que, Flávia, elas fazem tudo isso? Porque elas não são satisfeitas. Mulheres inteligentes, elas sempre, mas sempre, querem avançar ainda mais. Elas não estão satisfeitas com pouca coisa. Elas sempre querem mais, porque elas sabem que são capazes de produzir mais. Mulheres inteligentes, elas tiveram uma vida antes de você. Então, elas sabem que continuarão tendo, mesmo quando você partir da vida delas. Elas vão continuar existindo. E elas sabem disso. E elas são muito seguras disso, né? Então, elas aqui, né, na vida delas, mulheres inteligentes, não pedem permissão, elas avisam. Sim, elas avisam. Sem sombra de dúvidas, elas avisam, mas não pedem permissão. E muita gente não gosta disso, não é verdade? Porque é muito melhor quando ela pede permissão. E aí, esse vídeo ele não é feito só para homens também. Ai, gente, enganchou aqui, olha. Ele não é feito só para homens, mas ele também é feito para mulheres, que às vezes dizem que querem ser mulheres inteligentes. O preço é alto, muito alto a se pagar. E a questão é, você está pronto para isso? Para pagar esse preço? Certo? Essas mulheres inteligentes são mulheres que não procuram um parceiro para ser seus líderes. Também, elas não querem um pai que resolva tudo em suas vidas. E também não querem um filho, para que elas resgatem esse filho e criem esse filho. Elas não querem isso. Elas não querem segui-lo. Elas não querem um homem para seguir. Ou liderar,
o caminho desse homem. Também elas não querem. Elas não mandam nos homens. Elas não precisam disso, certo? Mulheres inteligentes, elas querem andar ao lado de seus parceiros. É só isso que elas querem, andar ao lado. E não ser liderada, ser tratada como uma secretária. Ela não é secretária, ela é a parceira, é diferente. Elas sabem que ter vida livre de violência não é um privilégio, é um direito garantido que elas ganharam. Elas podem escolher entrar e sair em uma relação quando elas não se sentirem mais confortáveis, porque elas são mulheres inteligentes e sabem de seus direitos. Essas mulheres inteligentes, né, elas expressam tudo que sentem. Elas expressam a raiva, elas expressam a tristeza, elas expressam as alegrias, elas expressam os medos, sem ter medo de ser julgada. Julgar? Não. Elas não têm medo, por exemplo, de serem julgadas como fracas ou porque estão numa fúria, né, no momento de raiva, serem julgadas como masculinizadas. Elas não têm medo disso, porque elas sabem exatamente quem elas são, porque elas são mulheres inteligentes. E aí, essas duas emoções, raiva, medo ou qualquer outra emoção que a mulher venha expressar, muitas outras juntas mostram que mulheres também são humanas. Podem errar e podem acertar. E as inteligentes sabem disso. Que elas têm direito de ter um sentimento. Então, e agora? E agora? A pergunta que não quer calar. Você tem certeza que ainda vai dizer que quer uma mulher inteligente ao seu lado? O que você acha? Dentro disso, uma mulher inteligente é livre. E ela sabe que é livre, porque ela lutou por sua liberdade. O tempo todo, ela sabe que essa liberdade teve um alto preço. Custou muitas críticas, muitos dissabores, custou muitas vezes ter que dizer não e desagradar muita gente. Também essas mulheres, elas não estão prontas para ser acorrentadas. Se você tentar acorrentá-las e querer que elas sigam um padrão que elas não aceitam, que não faz parte da essência delas, elas normalmente escapam daquele parceiro que tenta acorrentá-las, que não deixa vivê-las livremente com suas próprias escolhas, lógico. Lembre-se de que você já fez isso antes com outras mulheres muitas vezes e funcionava. Fazer ela virar um personagem, ser exatamente como você quer. Porém, uma mulher inteligente sabe exatamente o seu valor. E ela sabe que o seu valor está muito mais além do que roupa, do que aparência e do que o corpo. Tá aqui. Tá muito mais além do que a idade. Ela não está preocupada, uma mulher inteligente, com a idade, com o corpo, com o que cai, com o que sobe. Ela sabe que sua essência principal tá aqui. E é isso que normalmente atrai muita gente. Pelo menos aqueles que gostam de inteligência. E aí, pense duas vezes antes de julgá-la. Por quê? Porque uma mulher inteligente não está preocupada, por exemplo, se você julgar ela e disser que ela está muito velha. Não está preocupada se você disser que ela é muito alta ou muito baixa. Também não vai estar preocupada com o seu volume. Se você disser que ela está gorda ou está magra, ela tá vindo para você. Não está nem ligando. E ela não se incomoda que você julgue o seu comportamento sexual. Porque ela sabe exatamente o que ela quer. E quem ela quer e como ela quer, certo? Dentro disso,
Por que que eu não posso julgar? Porque a mulher inteligente sabe que esse tipo de julgamento, esse tipo de comentário, isso é violência emocional. E ela sabe que isso é violência emocional. E ela vai gritar na hora certa de gritar. Uma mulher inteligente também, né? Antes de abrir a boca e dizer que você quer uma mulher inteligente na sua vida, pergunte-se primeiro: você, enquanto parceiro, seja de qual sexo for, é capaz de se encaixar na vida de uma mulher inteligente? Se não for, como diz aqui no Nordeste, pegue o beco. Você não está pronto para uma mulher inteligente. Então, procure algo intermediário, porque a mulher inteligente não vai se encaixar no seu padrão. Ela não recebe ordens. Ela tem escolhas, opiniões e sabe o que quer. Tchau, gente. Reflitam. Meninas, vocês querem ser mulheres inteligentes? Se quiserem, reflitam sobre isso. Se não, saiam dessa categoria.